Olá, personagem. Depois de mais ou menos uma semana e meia jogando Amphorius, porque eu não estava em casa, então eu não pude parar para jogar de uma vez, eu finalmente estou vindo aqui para gravar sobre Amphorius. E vou falar sobre as minhas impressões sobre a história de Amphorius. Veja, eu vou começar. A gente vai dividir isso aqui em duas partes. Primeiro, começando a falar sobre a questão narrativa e da história de Amphorius, e depois falar sobre as minhas impressões de fato sobre Amphorius. Veja, em questão narrativa, para mim, de Amphorius, foi a melhor história colocada em tela pra gente até o momento. Não tô falando em questão de escrita da história, nem em questão de diálogo, nem em questão de personagem. Tô falando de o jeito que foi colocada a história para a gente ver a história sendo passada é a mais interessante. Por quê? Por conta do uso maior de cutscenes em anime, sim, e por causa das técnicas narrativas que foram melhoradas para esse jogo. Veja, se a gente tá pensando em história, a gente tem que pensar que cada tipo de história precisa de um tipo de narrativa diferente. Penacone era uma história de investigação. Então você tinha que usar técnicas de mistério para você poder desenvolver essa história envolvendo os mistérios que ele quer que seja explicado durante essa história. Então você tem um tipo de história escrita desse jeito. Amphorius não é esse tipo de história. Amphorius é uma história sobre guerra. E uma história sobre guerra, sobre batalha, sobre heróis, sobre lendas, sobre literalmente derrotar Deus e roubar o poder dele para nós, você tem que ter um tipo de escrita diferente. O que normalmente a Royalverse falha com isso. Eu digo isso por causa do Genshin, né? Porque eu jogo Genshin, ZZ e Star Rail. E o Genshin é horrível com base nisso. Que é o quê? É você fazer o show don't tell. Que é você mostrar algo que está acontecendo, mostrar os personagens, mostrar a sua personalidade, mostrar tudo, antes de você ter que falar sobre qual é a sua personalidade. Então, por exemplo, quando você vê o Fainto pela primeira vez, ele derrota o inimigo que está na nossa frente, destrói a lança do Dan Heng e rouba o Takape da Oda. Então, você sabe a personalidade dele na hora. Ele é alguém forte, mas ele é alguém justo. Ele não atacaria sem avisar que ele estava lá, mas ele não vai correr o risco de ser atacado também. Quando você vê a Triane, ou sei lá qual é o nome das três irmãs que estavam lá na hora, aparecendo, ela briga com ele para dizer que ele exagerou quando quebrou a lança do Daheng. E aí ele chama a Triane de professora. Ou seja, mesmo que não pareça, mesmo ela falando estranho, você tem que essa pessoa que é honesta e que é uma pessoa que não quer resolver tudo simplesmente trocando soco com a pessoa, ele respeita esta pessoa que é estranha pra gente no momento. Então você percebe que aquela pessoa é uma pessoa importante. E aí, você vai descobrindo mais sobre cada personagem conforme você vai vendo eles. O Maidei, você conhece ele com o Final, não sei como é que fala o nome dele, então vou falar de todos os jeitos diferentes e errados possíveis. Ele fala do Maidei de um jeito que você entende como ele é antes dele ser mostrado. E aí, quando ele é mostrado, você percebe que você entende a personalidade dele, na hora. Mas, com o passar do jogo, quando você vai vendo ele interagindo com outros personagens e ele participando mais da história, já que você vai para a cidade natal dele, você percebe que ele não é só o Sasuke. Ele não é só um rival que, não, eu tô aqui com esse cara aqui, mas eu odeio ele. Não, ele é mais perto do que o Yuno é para o Ashita do que o Sasuke é para o Naruto. E por mais que as pessoas não gostem de Black Clover e tudo mais, no mangá, pelo menos, o Yuno, ele não é tão babaca com o Ashita quanto é no anime. Então, quem não gosta do Yuno é culpa do anime, gente. Porque no mangá, eles são rivais, mas eles são o Ashita e o Yuno são rivais, eles são rivais respeitosos. Eles se atacam não para se matar, para se machucar. Eles se atacam para testar até onde o outro tá indo. Então, essa é uma amizade e uma rivalidade muito boa, que é a mesma coisa que acontece com o Final e o Maidei. Eles se atacam, eles brigam um com o outro, mas é só porque eles são rivais e eles querem que um melhore com relação ao outro. Eles querem estar os dois em alto nível para poder descer a porrada 5 minutos sem perder a amizade. A Castorice, quando ela aparece, ela já aparece controlando os mortos, matando seres vivos. Ela já diz pra você não chegar perto dela, senão você vai morrer. Então você já sabe que, ok, talvez ela tenha alguma coisa aí envolvendo o toque da morte ou coisa do tipo. Aí você vai ver a Aglia, acho que só falta falar dela. A Aglia, quando ela aparece e você já entende que, só de ver a situação que ela aparece comandando todo mundo, e todo mundo respeitando ela, você entende que ela é uma líder e ela está disposta a ir às últimas consequências para manter a segurança da Polis Sagrada. Então você entende isso antes dela precisar chegar em você e falar: olá, eu sou a Agra, eu sou a regente da porra toda. Eu faço o que eu quiser e se você tentar foder com a porra toda, eu vou matar você. Você não precisa saber disso. Ela não precisa falar isso. Você já sabe disso.
Então a contagem de história narrativa dos personagens foi muito bem feita. Claro, depois você ainda vai ter as enrolações, as passadas de informação 1001 vezes, mas dessa vez justificada a narrativa. Não é só tipo. Não é só tipo Metal Gear, que alguém fala uma coisa, você responde a mesma coisa, a última coisa que a pessoa falou em tom de pergunta. Não é isso. O que acontece Anfórios é um mundo que não conhece nada além céu, como eles chamam. Então, eles nunca tiveram que se preocupar em contar a história deles de um jeito que as pessoas não entendam. Para as pessoas que não entendem ela. Porque todo mundo meio que sabe o básico da história desse mundo. Todo mundo sabe o básico da mitologia que todo mundo compartilha. Então, ninguém vai necessariamente parar para pensar como é que você vai contar isso para uma pessoa que não tem nenhuma relação com a sua mitologia. Então é tipo, imagina se um alienígena chegar aqui e você tem que explicar o que é o cristianismo. Cara, para explicar o que é o cristianismo vai se dar trabalho. Vai dar trabalho. Não é só pegar a Bíblia e sair lendo. Porque você tem muito mais coisa antes de poder justificar tudo isso. Até porque, pelo amor de Deus, os primeiros livros da Bíblia você pega e joga fora. Porque o que importa é Jesus pra frente. Então já é muito complicado explicar. Já, se você pegar do Gênesis, já é complicado. Imagina ter que explicar que nada disso que foi botado antes importa. O que importa é Jesus pra frente. Muito complicado. Então, ninguém nunca para pra, de fato, pensar isso, porque todo mundo meio que entende que as pessoas mais ou menos entendem o conceito da mitologia desse mundo. Coisa que, por exemplo, em Belobog, que também estava afastada do mundo, eles não tinham uma mitologia forte. Então você tinha a mitologia de quê? A gente tem os anciões, os arquitetos que construíram os muros de Belobog. Ponto, acabou aí, morreu aí a história. Não tem nenhum tipo de mitologia envolvendo isso, não tem titã, forças sobrenaturais, não, só tem isso. Luofu, todo mundo cagou para a mitologia do Luofu. Porque são coisas que acontecem, mas não é mitologia de fato. Porque se fosse para falar da mitologia de fato, teria que falar da permanência. Isso não é falado tão forte no Luofu. Penacone, mesma coisa. Então você não tem essa experiência em nenhum outro planeta. Você tem em Anfórios, porque todos os outros planetas ou têm civilizações muito simples, ou eles não têm essas mitologias como algo vivo no mundo delas hoje em dia, ou são situações onde as pessoas meio que não se importam por essa mitologia. Em Anfórios não, essa é uma mitologia viva, crescente e que é atuante até hoje em dia. Então, ele justifica a repetição de informações com base nisso. Mas essa não é tipo a repetição da mesma informação, várias coisas. O Final fala uma coisa, aí a Triane fala a mesma coisa, aí a Agra fala a mesma coisa, aí a Castorice fala a mesma coisa. Não, não é isso. Cada personagem vai contar a história com base no que para ele é mais importante. Por exemplo, o Final vai contar a história mais ou menos focada na questão da luta da humanidade contra os titãs. A Castorice vai falar dessa mesma situação, por exemplo, focado na mitologia dos titãs, mais puxado para o lado da questão da morte desses titãs e da lenda sobre os herdeiros de Cristo, ou coisa assim. Mas quem vai lhe explicar de fato sobre os herdeiros de Cristo, sobre essa mitologia aprofundada, vai ser a fonte que tudo sabe, né, que conta essa história desde sempre para todo mundo, a Ágria e a Triane ou suas irmãs. São esses seres que vão contar essa história de fato, de forma correta. Porque são eles que mais sabem, mais se importam com essa história de forma correta. Então, por mais que as pessoas queiram lhe explicar a história, elas não conhecem a história toda, ou elas não se importam com a história toda, ou elas não acham que é relevante contar a história toda. Quando chega alguém que acha aquilo relevante, ela vai lá e conta. Então, a história é bem contada, e mesmo quando tem repetições que são chatas, é narrativamente justificada. Se você chegasse nesse planeta, sem saber nada sobre nada, e ninguém parasse para lhe explicar, ficaria mais estranho ainda. Seria melhor talvez para quem está jogando, mas não faria sentido narrativamente falando. A questão narrativa de Anfórios é muito boa, é muito bem feita. E aí você vai ter esse começo de Anfórios, estão dizendo que é 10 horas, mas não é. Já vi gente demorando para terminar e ficando 7 horas nisso. Só demora 10 horas se você parar para pegar todos os baús, fazer todos os puzzles. Se você simplesmente tiver, por exemplo, eu que tenho a Acheron, eu estava andando pelo mundo, ativava o poder da Acheron para derrotar o inimigo, você tem que entrar em batalha. Mas você também pode sair correndo, porque foi o que eu fiz algumas vezes. Sai correndo, porque você não precisa batalhar com todos os inimigos que estão na sua frente. Até porque você não ganha XP nem nada demais com isso. Então você pode simplesmente sair correndo. Vai correndo, vive a tua vida e faz só a história, não explora. Aí, se você demora 10 horas porque está explorando, aí também é culpa sua. Mas enfim, vamos fingir que seja 10 horas. Essas primeiras 5 horas, você vai ficar nisso. Lembrando que não é 5 horas. Depois disso é o quê? É você, de fato, entrando pro grupo dos herdeiros de Cristos, depois de algumas coisas que aconteceram no mundo na Polis Sagrada, né? E aí você indo atrás do Nicador, que é desde sempre sendo falado como imortal,
e você vai atrás dele para tentar matar. E aí você me pergunta, como é que mata o imortal? É simples, você não mata o imortal. Quando você chega no Nicador e tenta lutar contra ele, você derrota ele, sim. Aí ele volta numa cutscene. Por quê? Porque ele é imortal. Claro, você poderia acabar aí a atualização e tudo mais. Se ele não fosse imortal de fato, você tirava isso da lore, e aí você poderia não botar ele como imortal, e aí você não precisaria se preocupar com isso, né? Mas enfim, como ele é imortal, você não consegue matar ele, então você tem que sair da batalha contra ele. O Maiden fica lutando com ele porque o Maiden também é imortal, então você tem uma luta entre imortais. Então é interessante que você já sabia que o Maiden era imortal, você sabia que o Nicador era imortal, e que os dois são da mesma cidade. Os dois são, o Maiden é Creminoriano, alguma coisa assim, e o Nicador é o titã pai dessa polis, a polis de Crisson alguma coisa, mas enfim. Então, você tem essa temática de imortalidade envolvendo guerra, porque guerra é uma coisa que não existiu em nenhum momento da história da humanidade, é que guerra não estava acontecendo. Em média, pouca, ou baixa ou alta escala. Então, a guerra é uma coisa que é imortal na vida dos seres vivos, basicamente. Seres vivos sencientes. Então, faz sentido, tematicamente falando. Então, você tem que dar um jeito de acabar com essa imortalidade. Você acaba conseguindo despertar o poder da recordação, né? Que inclusive, acho que você vai falar com Oronix, se não me engano. Veja, isso aqui é importante pro futuro. Quando Oronix vê a protagonista com a câmera da 7 de março, ela olha pra câmera, foca-se na câmera, se não estiver errado, e aí ela diz, Oronix fala, mamãe, você voltou. Ou seja, ou a 7 de março tem alguma coisa envolvendo a recordação, a Aeon da recordação, ou tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa muito errada aí, porque ela olhou pro negócio da 7 de março e disse, mamãe, se é mamãe, e a gente sabe que a recordação tá protegendo Anfórios, junto com a erudição e algum outro Aeon, então tem alguma coisa aí. Acaba que a protagonista acaba recuperando memórias que ela tinha antes, então aquilo não é fanfic, não é nada do tipo. Aquelas memórias que aparecem são, de fato, o passado da protagonista antes de se separar dos Caçadores de Stellan. Inclusive, gostei muito disso, porque mostra que eles eram um grupo unido, mas meio que a falta da protagonista meio que quebrou o grupo, porque quando você vai falar, se não me engano, com a Vagalume, ela diz que a protagonista porque eu jogo com a Estelle, né? A protagonista e a Kafka são as primeiras do grupo. Então, só elas duas são as fundadoras do grupo, basicamente. Então, a gente tem que... Esse grupo é unido por um propósito, que é fazer as profecias do Hélio acontecer. Mas foi a falta da protagonista lá que meio que juntou mais a galera, que eles ficaram mais próximos. E a Vagalume, inclusive, sentiu tanta falta que literalmente fingiu ser outra pessoa pra poder encontrar de novo com a gente. Fofinho até. Mas não faz muito sentido, já que elas não eram tão amigas, aparentemente. E aí a protagonista desperta o seu poder da recordação. O que me faz pensar que isso aqui foi tão fácil, que eu acho que o que vai acontecer em Euphoria é que a protagonista vai pegar 3 caminhos diferentes em Euphoria. Seria maluco? Seria. Mas vai que, né? Por quê? A recordação tá protegendo o Euphoria. Já tem recordação. A erudição tá protegendo o Euphoria também. A protagonista não tem poder da erudição. Talvez desperte o poder da erudição também. E a gente tem um terceiro Aeon, um terceiro caminho, a gente não sabe qual é. Imagina se a protagonista pega esses 3 caminhos nessa atualização. Por isso que pegar o poder da recordação foi tão tipo, vamos voltar para suas memórias e pronto, você despertou o poder. E aí com esse poder despertado, a gente volta no tempo para poder desfazer a imortalidade do Nicador. Só que você não está de fato voltando no tempo. Você está acessando as memórias das construções. Então você não pode mudar o passado. Mas você pode trazer informações do passado para o futuro. E é isso que é feito para poder resolver o problema. E aí eu não vou mais aprofundar mais que isso para não dar spoiler. E aí para o final, que é onde aparece a Aerta, de fato, é ela tentando falar com o Aeon da erudição, como ela chama? É o cabeça de robô gigante. Não conseguindo, falhando com isso horrivelmente. Inclusive, ela vai pro lugar onde o protagonista sempre pega as habilidades, né? Como pegou nas outras 3... Das outras 3 vezes pegou o poder dela. E aí a Erta chama de poder do caminho. Ela fala que eles estão no caminho. Ou seja, aquele lugar não é coisa mental. É de fato um lugar físico, espiritual talvez, que você possa acessar para poder... que todo mundo que tem algum tipo de habilidade especial desperta para poder ganhar a bênção do Aeon e continuar desbravando o caminho.
certo? Vamos deixar isso claro. E aí, quando ela não consegue falar com o Aeon dela, o Welch chega nela e diz que eles estão com um problema que só um gênio da sociedade de gênios pode resolver, e a Aertha é a melhor escolha, que é a 7 de março está doente e ela está voltando ao estado de gelo de 6 fases, que ela estava quando ela foi achada pela primeira vez pelo Expresso Astral. E aí acaba a atualização. Então, vamos lá. Pra quem jogou já Amphorius e discorda da minha opinião, pode discordar à vontade. Eu achei essa história muito bem escrita. Os personagens muito bem feitos, principalmente porque, fazendo as sidequests, eu achei a sidequest num tom muito bom. Porque, por exemplo, enquanto que Penacone, a sidequest, você tinha uma história sobre investigação, e a sidequest era tipo, olha como pessoas sofrem no capitalismo. Amphorius era uma história de guerra, aonde você vai estar fazendo batalhas contra seres e entidades com poderes além da imaginação, mas nas sidequests você tem histórias individuais, histórias pequenas, envolvendo coisas que acontecem durante a guerra, coisas ruins que acontecem. Por exemplo, você ter um aliado, inimigos, no caso do nosso lado, e uma titânia que acabam se apaixonando, mas que, como toda tragédia grega, acaba que não dá certo. Os problemas acontecem e aí acaba que acontece o que acontece no final, que eu não vou dar spoiler. Ou então, quando você tem um casal de pessoa que é um refugiado com uma cidadã da Polis Sagrada, só que esse refugiado e essa cidadã da Polis eram de famílias aristocráticas de polos diferentes que no passado entraram em guerra e que os antepassados uns dos outros se mataram. Então, eles se apaixonarem agora é meio que um tabu para eles, mas eles acabam seguindo mesmo assim com isso. Você tem histórias que elas envolvem guerra, de fato. Mas não é tipo grandes guerras, não. São consequências pequenas na vida de pessoas sobre a guerra. Tem coisas que são minúsculas, tipo você tem uma discussão sobre refugiados. E aí, os refugiados devem ser tratados com o mínimo de humanidade? Eles têm que ser tratados como mão de obra barata? E aí, o que é que você acha? As suas decisões moldam o que você vai poder achar de resposta, inclusive. Talvez isso venha até como mecânica para a história principal, para mudar pequenas coisinhas sobre a história principal. Pode ser, mas eu acho difícil. Mas como a sidequest é interessante, então, pra mim, Amphorius é uma história muito bem contada, muito bem feitinha, e que valeu muito a pena cada segundo, cada minuto que eu tava lá. Por mais que tivesse alguns problemas, como por exemplo, os puzzles que às vezes estão tão na cara, mas tão na cara, que é meio impossível de você não parar pra fazer, e aí você toma mais tempo do seu gameplay. Ou então, muita tela preta, que é muito sem graça. Porque essa tela preta pode ser substituída por uma cutscene de anime mostrando tudo que tá acontecendo. Mas aí também, talvez no celular já não rolasse tanto assim. Porque a gente tem que lembrar que o Honkai Star Rail ele é um jogo limitado pela plataforma que ele existe. Por isso que ele não lançou para PS4. Ele lançou só para PS5. Então, você tem que lidar com as limitações de cada plataforma. Se você botasse 1 milhão de cutscene em anime, ou então um filme em CGI no lugar da história de Amphorius, pra contar essa mesma história, só que uma cutscene de anime de 3 horas, talvez ficasse menor, ficasse mais fácil de fazer a história, ficasse mais gostável a história, mas seria completamente limitante para qualquer pessoa que não tá no PC ou no PS5. E aí, se você acha que tá tudo bem com isso, pau no seu cu. Tô nem aí pra você. Jogos são arte, jogos indie principalmente, jogos de indústrias independentes são arte. E você não pode simplesmente dizer, foda-se, você não merece essa arte. Vai tomar no seu cu. Tô nem aí pra você. Então, pra mim, a história de Amphorius é perfeitinha do jeito que tá. Eu espero que melhore, espero. Eu espero que tenha conclusões interessantes pra tudo, também espero. Mas eu espero também que seja mais divertido jogar do que estava sendo antes. Toda a questão agora dos personagens vão vir na próxima atualização, não sei o que vai acontecer com o Final, porque o final dele nesse arco foi meio... E aí, o que vai acontecer? Porque ficou meio em aberto, eu quero ver a próxima atualização, espero que tenha a resposta na próxima atualização. Como a gente tem mais um ano de história aí pela frente, não tem muito que a gente possa esperar, porque tentar adivinhar 12 meses de história é complicado. O que eu tô realmente interessado é saber no que vai dar esse final. Eu quero saber pra onde isso vai. Eu quero realmente saber pra onde isso vai, porque essa história tá muito bem contada. Amphorius é talvez a melhor história, a melhor primeiro ato de história do Star Rail, com certeza. Com certeza é. Se vai ser a melhor história no geral, eu vou ter que esperar terminar. Porque Penacone, na soma total de Penacone, ela é excelente. Então, para Penacone, para Amphorius, quer dizer, foi isso. Quero saber a opinião de vocês. Por favor, deem um like, se inscrevam e nos comentários sejam gentis.